E aí, pessoal, beleza? A gente vai começar agora com as questões de Geografia e História da prova da ESA 2022, da prova tipo A, tranquilo? Vamos começar então com a questão 29. Só uma observação aqui que meu vizinho abriu uma serralheria aqui, então ele vai encher a porra do saco durante o vídeo inteiro aqui, né? Puta que pariu. Aqui, ó. O relevo não é estático, mas dinâmico. O modelado da crosta sofre contínua transformação. Esse fluxo pode ser muito lento e quase sempre nossos sentidos são incapazes de captá-lo. As transformações morfológicas são provocadas por dois tipos de forças: os agentes internos ou modeladores e os agentes externos ou esculpidores. Podemos citar como exemplo de agente externo, a alternativa correta aí, ó, é a alternativa A, né? Mas eu vou explicar logo quais são, né, esses itens aí, qual o significado desses itens, né, previstos aí na B, C, D e E, né? Então, vamos lá, ó. Tá, porra, o avião passando aqui também. Ó, então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, eu peguei a terra, deixa eu ver se eu consigo colocar meu rosto aí. Ó, eu peguei a terra aqui, ó, e cortei ela no meio, certo? Então, tá merda, mano. Caralho. Filho da puta, barulho irritando aqui, mano. Então aqui eu tenho um núcleo, certo? O núcleo é aquela parte mais dura, né? Aí eu tenho um manto logo em seguida. E aí, depois do manto, eu tenho a litosfera, certo? Que é onde a crosta terrestre se encontra. A litosfera nada mais, nada menos é o quê? São as placas tectônicas, na verdade, né? Então perceba que o manto eu vou ter um fluido, né? Vamos supor, não é só o magma, mas vamos supor que seja só o magma, né? Então, no manto eu vou ter o quê? Um movimento de convecção, né? Lá na física, a gente vê que quando eu tenho um fluido, né? Eu tenho um movimento de convecção nos fluidos, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma água quente e uma água fria, né? A água fria ela vai ficar no fundo e a água quente vai subir, né? Assim como o manto, né? A parte quente do manto vai subir e a parte fria do manto vai descer. Fria não, né? Menos quente no caso, que é a porra toda quente lá. Então, esse movimento, né, no manto terrestre vai gerar o quê? Vai gerar a movimentação das placas tectônicas, né? Então, isso daqui vai gerar o quê? Uma movimentação da litosfera, correto? Então, imagina, negócio quente subindo, negócio frio descendo, negócio quente subindo, negócio frio descendo. E aí, esse movimento das placas tectônicas a gente pode resumir basicamente em três, né? Ou convergente, ou divergente, ou transformante, né? O transformante também pode ser chamado de deslizante ou conservativo, tranquilo? No caso da convergência, a gente vai ter o choque entre as placas tectônicas. O movimento divergente vai ser o quê? A separação entre placas tectônicas. E o movimento transformante ou deslizante vai ser o quê? O atrito entre as placas tectônicas, tranquilo? O choque entre as placas tectônicas vai formar o quê? Vai formar montanhas, vai formar vulcões, vai gerar abalos sísmicos. E um exemplo, né, do resultado, né, de um movimento convergente entre as placas é o Everest, né? As montanhas lá Everestes. Aí, por exemplo, e o divergente vai gerar o quê? A separação entre as placas tectônicas vai gerar o quê? Ora, por exemplo, a gente tem a dorsal mesoatlântica ali, né? Que é um conjunto de montanhas, né? Que situadas aí no meio do Oceano Atlântico, né? Pesquise aí no Google, muito legal. Isso aí vai gerar o quê? Vulcanismo, né? Imagina que ocorre a separação entre placas tectônicas. Imagina, as placas tectônicas são o quê? São a litosfera, aliás, né? E a litosfera, quando se separa, ela vai liberar espaço para o manto extravasar. Isso aí vai gerar o quê? Vulcanismo automaticamente vai gerar montanhas, tá? O movimento transformante, deslizante ou conservativo, a gente vai gerar atritos, né? E esses atritos a gente tem, por exemplo, a geração de falhas e rifts, né? Falhas, por exemplo, a gente tem falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos, e o rift, o mais famoso deles, é o Rift Valley, lá na África, tranquilo? Agora, veja bem, mesmo assim, a gente não conseguiu abordar, né, todos os itens da questão aí, né? Por quê? Porque a gente tem mais coisa aqui que eu vou mostrar. Então imagina que a gente vai ter agentes externos e internos, né? Internos aquele que é de cima para de baixo para cima e externos aquele que vem, né, de cima para baixo. Então, por exemplo, quais são os agentes internos aí, né? A gente tem basicamente três agentes internos, que é o que? É a orogênese, é a epirogênese e os abalos sísmicos, né? O que é a orogênese? É um movimento convergente, né, na borda de duas placas tectônicas, né? Então, isso aí, né, vai gerar os dobramentos modernos, né, no Himalaia, etc.
Agora, e a pirogênese, né? É o arqueamento da crosta de uma placa tectônica, né? Então eu vou formar um movimento, né? Aliás, um relevo sinclinal e o anticlinal, né? Vai ficar sinclinal, anticlinal, sinclinal, anticlinal. Enfim. E aí a gente tem também os abalos sísmicos, né? Que são o quê? É nada mais do que a energia liberada, né? Quando eu tenho a convergência entre placas tectônicas, né? Ou seja, eu tenho o terremoto e o maremoto ali como exemplos de abalos sísmicos, né? Agora, e agentes externos, né? Aqueles agentes que vão modelar o terreno, né? Por isso que ele fala assim, ó, esculpidores, né? Ele vai esculpir o terreno. Quem vai modelar o terreno é os agentes internos, quem vai esculpi-lo, né? Ou seja, deixar em um formato diferente, são os agentes externos, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? Como agente externo, basicamente, nós temos dois exemplos, né? O intemperismo e a erosão, né? O intemperismo é o quê? É o desgaste do material, e a erosão é o transporte do material. Por exemplo, você tem a chuva ocorrendo, né? E aí você percebe, por exemplo, que tem alguns lugares que ficam as marcas da água, né? Percorrendo ali o solo, né? Isso aí é o quê? É nada mais, nada menos que a erosão, né? Você forma sulcos no solo ali, né? Pesquisa aí na internet, sulcos, né? Ravinas e vossorocas, né? Tem tudo a ver com a erosão. Agora, o intemperismo. O intemperismo, na verdade, é o desgaste, né? Aí a gente tem três tipos de desgastes, que é o desgaste físico, ou intemperismo físico, o desgaste químico e o desgaste biológico. Ora, dá um exemplo aí. Por exemplo, o desgaste físico. Você vê lá, por exemplo, no Brasil, a gente tem o modelo rodoviário como sendo predominante ali no modal de transporte, correto? E por que que é um pouco ruim isso, né? Por quê? Porque é fácil instalar esse modelo, é fácil você instalar estradas, mas a manutenção é constante, né? Porque o país, né, o Brasil é um país tropical, então tem muita chuva. E como tem muita chuva, imagina a chuva batendo ali no asfalto da hora. Isso aí vai desgastando o asfalto. E aí você tem que fazer a manutenção toda hora ali. E é por isso que é muito, muito gasto, né? Imagina o vento, né? Você tem aí o vento batendo toda hora numa rocha, então aquela rocha vai desgastando, né? E o intemperismo químico, o que que é? Ora, você tem, por exemplo, uma chuva ácida em contato com uma rocha calcária, né? Que é uma rocha sedimentar. Isso daí vai gerar o quê? Vai gerar cavernas, né? Então você vai, né, ter algumas reações químicas ali, que ácido mais base vai dar o quê? Neutralização, né? E, e você vai ter uma série de reações ali, né? Que vai gerar o quê? Cavernas, certo? Agora, por exemplo, intemperismo biológico, né? Imagina o gado, por exemplo. Que gado? Não, esse gado que você está pensando. É o gado seguinte, o boi, certo? O boi pisando lá na pastagem. Ele vai gerando um impacto ali no solo, certo? Então quem está gerando esse impacto aí, esse desgaste, é um ser biológico, né? Por exemplo, o homem fazendo mineração, né? A mineração de Bitcoin? Não, nada a ver. Minerando ali, né? Bauxita, ferro, etc. Então, o homem, quando ele está realizando essa exploração, né, da natureza, desses metais, ele na verdade ele está provocando um desgaste ali, né? E agora a erosão, eu já expliquei anteriormente, né? Imagina que você tem, por exemplo, lá nas dunas do Nordeste, lá, né? Você tem o transporte, né, de uma quantidade de areia, né, de um lugar para outro ali, né, por meio do vento, né. Então é um tipo de transporte também, né. Então beleza? O que que a gente tem então aqui na questão, ó? Intemperismo. Esse é um agente externo? Puta, com certeza, aliás, é o único, né. Tectonismo. Meu, tectonismo é o quê? Tem a ver com o choque, né, entre as placas tectônicas. Abalos sísmicos também. Vulcanismo, né, ou divergente ou convergente, movimento divergente e convergente das placas tectônicas. E os terremotos são nada mais, nada menos do que abalos sísmicos também, né, assim como os maremotos, como a gente viu aqui. Deixa eu ver qual folhinha que é. É esse aqui, ó. Então a gente tem terremoto como exemplo de abalos sísmicos, correto? Então por isso que a única alternativa correta aí é a A. Fechou? Então é nóis, deixa o like aí. Se quiser uma aula mais completa, a gente faz separado aí, né? Explicando as eras geológicas, como que se formou a litosfera, né? Quais são os diferentes tipos de camadas na Terra, etc. Fechou? Então é nóis, tamo junto.